Bom, antes de nós estarmos iniciando a exposição da palavra, eu queria convidar os irmãos para que nós orássemos, antes de tudo, né? Oremos. Pai, mais uma vez, muito obrigado por essa oportunidade que o Senhor me dá de estar aqui. Obrigado por estar reunido aqui com os irmãos essa noite. Peço ao Senhor que o Senhor possa estar me usando segundo a Tua vontade, que o Senhor possa me dar forças e direção aqui nesse momento. Peço ao Senhor também que abra o coração dos irmãos para que eles possam entender da Tua palavra também. Igualmente, assim nós te pedimos e te agradecemos. Em nome de Jesus. Amém. Bom, meus irmãos, vamos estar abrindo a palavra de Deus. Vamos estar abrindo a palavra de Deus na carta de Paulo aos Efésios. Vamos abrir a palavra de Deus na carta de Paulo aos Efésios, no capítulo 2, dos versículos 1 a 10. Todos acharam? Assim diz a palavra de Deus. Ele vos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados, nos quais andastes outrora, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência, entre os quais também todos nós andamos outrora, segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos, por natureza, filhos da ira, como também os demais. Mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, e estando nós mortos em nossos delitos, nos deu vida juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos. E juntamente com Ele nos ressuscitou e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus, para mostrar nos séculos vindouros a suprema riqueza da sua graça em bondade para conosco em Cristo Jesus. Porque pela graça sois salvos, mediante a fé. E isso não vem de vós, é dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie, pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nelas. Bom, meus irmãos, nós sabemos que a coisa mais importante da nossa vida é a nossa salvação, onde passaremos a eternidade, céu ou inferno, eis a questão. Mas somos nós que fazemos algo para nos salvar? É isso que veremos hoje. Bom, e com base nesse texto de Efésios 2, dos versículos 1 a 10, hoje eu quero falar com os irmãos sobre o tema A Graça de Deus em Nossa Vida. Bom, em primeiro lugar, nossa situação espiritual, e vamos estar lendo dos versículos 1 a 3. Ele vos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados, nos quais andastes outrora, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência, entre os quais também todos nós andamos outrora, segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos, por natureza, filhos da ira, como também os demais. E bom, Paulo começa aqui no versículo 1 com o seguinte: Ele vos deu vida, estando vós mortos em vossos delitos e pecados. Bom, Paulo aqui, meus irmãos, ele vai mostrar a situação do homem antes de ter um encontro com Jesus. E sobre isso, o comentarista do comentário Matthew Henry vai dizer o seguinte: os pecadores estão mortos, sendo destituídos dos princípios e poderes da vida espiritual. Estão separados de Deus, a fonte da vida. Meus irmãos, antes de Deus fazer algo por nós, nós estávamos mortos espiritualmente. E um exemplo para tudo isso é de um velório. Você vai ali no velório, vê alguém que já faleceu, aquela pessoa não vê, aquela pessoa não ouve, não reage. Assim é o homem, meus irmãos, que está morto espiritualmente. Ele não ouve a Deus, não vê a Deus e não quer as coisas de Deus. E a causa dessa morte é o pecado, meus irmãos. Como diz lá em Romanos 6, no versículo 23, que o salário do pecado é a morte.
E, por causa disso, nós estávamos mortos e não podíamos fazer nada para mudar essa situação. Estávamos separados de Deus, mortos para as coisas de Deus. E Paulo vai continuar aqui no versículo 2. Nos quais andastes outrora, segundo o curso deste mundo. Bom, depois de Paulo ter falado da nossa situação de morte espiritual, ele agora vai falar da nossa escravidão, dizer que nós éramos escravos. E a primeira dessas coisas a que nós éramos escravos é ao mundo. E mundo aqui, meus irmãos, não significa criação em si, céus, terra, mares, mas o mundo aqui significa a maneira de agir da humanidade que está morta e não conhece a Deus. Bom, isso mostra que antes que Deus nos desse vida, nós andávamos no mesmo caminho que a multidão, escravos da cultura, costume e da maneira de ser da humanidade sem Deus. Bom, e Paulo continua, aqui no resto do versículo 2. Segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência. Bom, depois de Paulo falar da nossa situação de mortos espiritualmente e da escravidão ao mundo, ele vem falar que nós éramos também escravos de Satanás. E sobre isso vai dizer o comentarista do comentário Matthew Henry o seguinte: mas os ímpios são escravos de Satanás porque andam de acordo com ele. Paulo também fala aqui, meus irmãos, dos filhos da desobediência e mostra que nem todos são filhos de Deus. Bom, e eles são filhos da desobediência por quê? Porque eles são filhos do primeiro casal desobediente, filhos de Adão e Eva. Todos nós aqui conhecemos a história de Adão e Eva. Deus disse que de todos os frutos eles poderiam comer, mas do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal, eles não poderiam. Eles foram lá, desobedeceram a Deus. Daí se originaram os filhos da desobediência. E o comentarista do comentário Matthew Henry vai dizer o seguinte: os filhos da desobediência são aqueles que escolhem desobedecer a Deus e servir ao diabo. Enquanto nos filhos de Deus quem atua é o Espírito Santo, nos filhos da desobediência quem atua é Satanás. Daí Paulo continua, agora no versículo 3. Entre os quais também todos nós andamos outrora, segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos. Bom, depois de Paulo falar sobre a nossa situação de morte espiritual, da escravidão ao mundo e da escravidão ao diabo, a Satanás, ele vai falar também que nós éramos escravos da nossa própria natureza pecaminosa. E sobre isso, meus irmãos, vai dizer... Bom, queria pedir aos irmãos que nós fôssemos lá na carta de Paulo aos Gálatas, no capítulo 5, dos versículos 19 a 21, para que nós fôssemos ver lá o que Paulo fala sobre as obras da carne. Bom, e assim vai dizer a palavra de Deus. Ora, as obras da carne são conhecidas e são prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçarias, inimizades, porfias, ciúmes, iras, discórdias, dissensões, facções, invejas, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a estas, a respeito das quais eu vos declaro, como já outrora vos preveni, que não herdarão o reino de Deus os que tais coisas praticam. Bom, e voltando aqui, o comentarista do comentário Matthew Henry vai dizer o seguinte: cometíamos todos esses pecados por causa da nossa natureza corrompida. A mente carnal torna o homem um escravo perfeito desses apetites viciosos. Meus irmãos, está aqui o motivo por causa que uma pessoa viciada por si só, ela não pode ser liberta do seu vício. Porque a nossa natureza caída, a nossa natureza pecaminosa, ela tende sempre para o mal.
E Paulo aqui, ele continua terminando esse diagnóstico horrível sobre a situação do homem sem Deus, no restante do versículo 3. E éramos, por natureza, filhos da ira, como também os demais. Bom, Paulo aqui ele vai mostrar, meus irmãos, concluindo esse quadro horrível, mostrando que todos, judeus e gentios, merecem o eterno castigo de Deus desde o dia em que nasceram. Desde um dia em que nós nascemos, nós já caminhamos a passos largos para o inferno. Se Deus, meus irmãos, Ele não fizesse nada por nós, nós estaríamos eternamente perdidos. Bom, meus irmãos, e aqui está o diagnóstico do homem a quem Deus não restaurou a vida espiritual, a quem Deus não deu vida, morto, escravo e condenado. Bom, em segundo lugar, a misericórdia de Deus. E vamos estar lendo dos versos 4 ao 7. Mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, e estando nós mortos em nossos delitos, nos deu vida juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos. E juntamente com Ele, nos ressuscitou e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus, para mostrar nos séculos vindouros a suprema riqueza da sua graça em bondade para conosco em Cristo Jesus. Bom, meus irmãos, a partir daqui, Paulo vai mostrar que mesmo nós estando mortos, escravos e condenados, Deus ele fez algo por nós. Deus ele faz algo para mudar essa nossa situação horrível na qual nós nos encontrávamos. E eu vendo a pregação do pastor Augusto Nicodemos, ele fala que duas palavrinhas dessa passagem para ele são as mais importantes, que é isso daqui: mas Deus. Isso mostra, meus irmãos, que mesmo nós estamos numa condição totalmente perdida, tem uma luz no fim do túnel, mas Deus nos ajudou, nos tirou dessa condição horrível em que nós nos encontrávamos. Bom, e também aqui no versículo 4 vai dar os motivos pelo qual Deus fez isso. A sua grande misericórdia, porque diz assim: Deus sendo rico em misericórdia, e também o seu grande amor, com que nos amou. Meus irmãos, essa misericórdia de Deus aqui, ela consiste no fato de que Deus, ele não nos castiga da maneira que nós merecemos. Deus apanha a gente num ato culpado, mas mesmo assim se põe na nossa miséria e não nos trata como nós merecíamos, nos lançando no castigo eterno. E esse amor de Deus aqui, com que Ele nos amou, não significa que Deus viu algo bom dentro de nós, mas está no fato de que Deus, por sua vontade, nos amou independente de nós. E esse amor, meus irmãos, é um amor grande, a ponto dele ter enviado seu único filho para morrer por nós na cruz do Calvário. Bom, e aqui também, a partir daqui, nós vamos ver 3 coisas que Deus fez para reverter essa nossa situação horrível. E a primeira delas está no verso 5. E estando nós mortos em nossos delitos, nos deu vida juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos. Primeiro, Ele nos deu vida. E o comentarista do comentário, Matthew Henry, vai dizer o seguinte: nós que estávamos mortos, somos vivificados. Somos salvos da morte do pecado e temos um princípio de vida espiritual implantado em nós. Bom, meus irmãos, Deus ele vem e dá vida ao pecador que estava morto. E agora o pecador vivo, ele entende o Evangelho, reconhece o seu pecado e crê no que Cristo fez por ele. Ele ganha a vida espiritual. A segunda coisa vai estar aí no versículo 6. E juntamente com ele nos ressuscitou
e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. A segunda coisa, Deus nos livrou da escravidão. Bom, e isso aqui, meus irmãos, mostra que assim como quando Cristo, na ressurreição, ele venceu a morte, o mundo, Satanás e o pecado, isso é o que acontece quando Deus nos ressuscitou juntamente com ele. Deus nos dá vida, nos livra das prisões do mundo, de Satanás e da carne. E a terceira coisa que Deus faz por nós, e vai estar aí no verso 6 ainda, e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Deus nos torna seus filhos. E sobre isso vai dizer o seguinte o pastor Augusto Nicodemos: quando Cristo ressuscitou e se assentou à direita de Deus, aqueles que são de Cristo se assentaram com Cristo à direita de Deus, ou seja, o lugar do filho do rei. Então, de filhos da ira e de filhos da desobediência, agora filhos de Deus, assentados à direita dele nas regiões celestiais. E também, meus irmãos, vai dizer aqui no versículo 7 o motivo, o propósito pelo qual Deus fez tudo isso. E sobre isso vai dizer o seguinte, o comentarista do comentário Matthew Henry: para dar exemplo e prova da sua grande bondade e misericórdia, para o encorajamento dos pecadores nos tempos futuros. Deus, meus irmãos, Deus, Ele mesmo sem nós merecermos que Ele fizesse nada disso por nós, pois nós estávamos longe dEle, separados dEle, não queríamos a Ele. Deus, Ele vem e reverte a situação horrível em que nós estávamos. De mortos, ganhamos vida. De escravos, somos libertos. E de filhos da ira e da desobediência, somos feitos filhos de Deus. Deus faz coisas pela gente que nós nem merecíamos. Bom, em terceiro e último lugar, somente a graça. E vamos estar lendo dos versículos 8 a 10. Porque pela graça sois salvos, mediante a fé. E isso não vem de vós, é dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie. Pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus, para boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nelas. Bom, Paulo aqui ele termina dizendo que nós somos salvos pela graça. E sobre isso vai dizer o comentarista do comentário Matthew Henry: nossa fé, nossa conversão e nossa salvação eterna não são frutos de habilidades naturais, nem de qualquer mérito da nossa parte. Meus irmãos, nós não somos salvos porque vamos à igreja. Não somos salvos porque lemos a Bíblia, ou porque oramos ou pregamos, por mais que todas essas coisas sejam importantes. Devemos ir à igreja, temos que ler nossa Bíblia, temos que orar, e o pastor também tem que pregar. Mas nós somos salvos pela graça, por meio da fé, naquilo que Cristo fez por nós na cruz do Calvário. E sobre o que é graça, vai dizer o seguinte, o comentarista do comentário Matthew Henry: a graça que o salva é a bondade e o favor livre e imerecido de Deus. E continuando aqui no versículo 9: não de obras, para que ninguém se glorie. Bom, meus irmãos, isso aqui vai mostrar que se nós fôssemos salvos pelas nossas obras, pelos nossos próprios méritos, nós poderíamos chegar no céu e dizer assim: eu vim receber o que eu mereço. Mas não é isso, meus irmãos. Nós somos salvos pela graça, por aquilo que Deus fez, não pelo que nós fizemos. Pois estávamos mortos e longe de Deus. Não tínhamos como nós virarmos essa situação. Somente quando Deus faz algo por nós, nos salva, aí é que nós podemos reconhecer tudo isso. E finalizando aqui no versículo 10, vai dizer o seguinte: pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus, para boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nelas.
Bom, isso aqui pode parecer um pouco contraditório, mas você não disse agora que nós não somos salvos pelas obras? Mas, meus irmãos, as obras, por mais que elas não nos salvem, elas são um resultado, são consequência da nossa salvação. Porque nós somos salvos, praticamos boas obras. Bom, porque Deus nos salvou, nós vamos lá com uma atitude de gratidão, não cruzamos os braços e ficamos assim, Deus salvou, pronto, estou aqui, ó. Mas vamos lá e fazemos essas boas obras que Ele mesmo preparou para que nós as fizéssemos. E duas aplicações que eu trago hoje para a nossa vida aqui essa noite. A primeira delas é que, quando nós pensarmos em nossa salvação, nós devemos estar nos lembrando com gratidão de que foi Deus quem fez ela. E a segunda dela, e a segunda aplicação que eu vou trazer essa noite, é que se há alguém aqui, ou aí que está assistindo, que se encontra nessa situação horrível de morte espiritual, que ainda não conhece a Deus, Deus pode dar vida essa noite. Que Deus aplique, meus irmãos, sua palavra no nosso coração.